Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. As boas-vindas a esse novo ano que chega, que junto com ele, que venham grandes vitórias para cada um de nós em todos os sentidos. Tanto no aspecto físico, mental, espiritual, que as bênçãos do Senhor, enquanto caminhamos com Ele, que venham em grande medida sobre cada um de nós. Que Deus os abençoe e um feliz ano novo a todos. Bem, e para começarmos bem o ano 2025, a nossa temática será: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O texto que serve como base para o estudo encontra-se em Mateus capítulo 22, versos 1 a 14, e o texto ele vai dizer especificamente o seguinte. Eu vou ler apenas os versos 13 e 14, que diz: Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse texto aparece no contexto de uma parábola contada por Jesus a respeito de um grande banquete que foi preparado por um rei. Ele enviou os convites e o texto vai especificamente mencionar, se vocês derem uma olhada, o versículo 3 vai dizer: enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção aos servos, e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. É interessante isso, porque o texto está mostrando um convite. Foi feito um convite pelo rei para as bodas. Haveria uma festa no contexto do palácio e ele vai convidar pessoas. Essas pessoas, elas na verdade, elas já tinham recebido o convite, agora era apenas a confirmação. Está tudo pronto, podem vir. Era o que era o costume naquela época. Entretanto, ao invés desses convidados virem para a festa, o que eles fizeram foi, num primeiro momento disseram: nós não vamos. Num segundo momento, ainda pegaram os servos, os maltrataram, fizeram pouco caso deles. Então o rei envia o seu exército e destrói aquelas pessoas. Mas ainda havia muita coisa preparada, e agora ele vai tomar uma outra postura que é completamente diferente daquilo que é o usual. Quando você vai para o versículo 8, o texto vai dizer: então disse aos servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e na sala de banquete de casamento ficou cheia de convidados. É interessante isso. E o texto vai mencionar que foi todo tipo de gente que foi convidado. Como os primeiros convidados não quiseram receber, esse convite foi espalhado para todas as pessoas. Gente boa e gente má foi convidada. É interessante essa questão, porque o convite ele é feito tendo como base não quem são os convidados, mas quem é aquele que convida. É Deus quem está convidando. E o texto vai mencionar que então, o verso 11 vai dizer: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Então ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos servos que o amarrassem e jogassem lá do lado de fora. Esse indivíduo, ele recebeu uma veste nupcial por parte do rei. Ele deveria usar a veste que foi providenciada pelo próprio rei. O rei não apenas convidava, mas também dava a veste nupcial que deveria ser utilizada na festa. E ele simplesmente, ele foi, mas foi sem usar a veste nupcial. E então agora nessa perspectiva que o que vai acontecer é que ele vai ser colocado para fora da festa. E aí vem a frase enigmática de Jesus, no versículo 14, que serve como base para a nossa discussão de hoje, que é: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que é receber o chamado de Jesus? E o que é ser escolhido por ele? É isso que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Aguenta firme que eu já volto.
Algumas pessoas olham para esse texto e tentam encontrar no gesto do rei. O rei convidou pessoas, ele trouxe pessoas para dentro do banquete, depois de ter o seu convite recusado por uma série de outras pessoas, e depois ele termina a história, Jesus termina a história mencionando que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Qual é a diferença entre chamados e escolhidos? Num primeiro momento, eu quero mostrar para você o significado das terminologias usadas por Jesus no contexto da parábola. A primeira palavra que aparece aqui em grego é kaleo, que significa chamar e convidar. Muitos são chamados, que é exatamente aquilo que aconteceu no contexto da parábola. Você olha para o texto vai mencionar que o rei, ele envia os seus convidados para chamar, para convidar as pessoas para a festa que deveria acontecer, a festa de bodas. A palavra aqui é kaleo, ele vai chamar. Depois que o convite foi aceito, ele agora envia de novo os servos para poder dizer: preparem-se porque a festa já está pronta, a hora de ir é agora. E nessa altura eles não vão aceitar o convite, mas a ideia, tanto do primeiro quanto do segundo momento, a atitude dos servos é kaleo, é chamar, é convidar. Entretanto, quando Jesus vai dizer muitos são chamados, o texto, a terminologia aqui também é kaleo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A palavra escolhido aqui é eclectos. A palavra eclectos, ela simplesmente vai significar a resposta que é dada àqueles que receberam o kaleo. Ou seja, aqueles que receberam o chamado, eles têm que reagir. Eles têm que tomar uma decisão. Aqueles que decidiram aceitar o convite do rei, esses são os eclectos, ou os eleitos. Ou seja, os que receberam o chamado, mas aceitaram de forma positiva. Esses são os eleitos. Algumas pessoas querem olhar aqui para esse texto e mencionar que o que está sendo aqui dito é que o Senhor Deus estabeleceu. Olha, eleito é aquele que o Senhor Deus estabeleceu. Esse vai. Mas a pergunta que eu faria para você é: por que o rei chamaria todas as pessoas se ele já tinha decidido escolher apenas um grupo específico? Se somente um grupo seria eleito, no sentido de que só esses aqui agora eu escolhi para poder entrar. Ele estaria fazendo uma encenação se isso não fosse verdade. Agora, o que o texto está dizendo para a gente é que todos foram chamados, nem todos aceitaram. Alguns simplesmente ignoraram o chamado. Outros ainda foram violentos com os servos que enviaram o convite. O Senhor, ele vai inclusive tomar uma postura em relação a vingar os seus servos que foram maltratados e mortos por parte dessas pessoas. Eles receberão uma morte igualmente terrível quando comparada com aquilo que eles ofereceram aos servos. Mas o que o texto está dizendo aqui para a gente é que esses eleitos, eles receberam o chamado, o kaleo, e eles tomaram uma postura. Eu quero isso para a minha vida. É isso que eu desejo. Esse convite continua sendo feito para nós ainda hoje. Porque esse amor generoso da parte de Deus, ele não escolhe quem serão aqueles que receberão o chamado. Até porque o texto vai dizer que havia na sala de banquete pessoas boas e más. O convite foi feito a todos, indiscriminadamente. Haviam pessoas ali que haviam tentado buscar um pouco mais esse companheirismo com o Senhor, e tinha gente que nunca tinha feito isso, por isso eles são considerados aqui maus. O convite foi entregue a todos, mas entre os eleitos havia gente boa e gente má. Ou seja, gente que já tinha tido a oportunidade de conhecer o amor do Senhor e gente que estava só conhecendo agora. O que significa que esses eleitos não são aqueles indivíduos que de alguma forma foram escolhidos por Deus para poder, esses aqui vão entrar para a festa, então eu já determinei, eles vão. Não, os eleitos são aqueles que responderam positivamente ao chamado do Senhor. Hoje o Senhor continua nos chamando para as bodas do Cordeiro. Qual será a nossa resposta? Responda com o mesmo amor que você recebeu da parte do Senhor ao te convidar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por Tua palavra e por sabermos que o Senhor, em amor, nos convidou para participarmos das bodas do Cordeiro. Ajuda-nos a aceitarmos esse convite e a vivermos a realidade das bodas do Cordeiro, celebrando com Ele na sala de banquete.
Ajuda-nos a usarmos as roupas, Pai, da justiça de Cristo e podermos estar entre aqueles eleitos que receberam o convite e que o aceitaram. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?